E aí galera, tudo bem? Eu sou o ator Lucas Amorim, estou aqui na missão para falar para vocês que eu sigo no meu sonho para interpretar o Ace na Netflix, no live action de One Piece. Então eu vou contar um pouco da minha preparação aqui para vocês. Antes de mais nada, por favor, se inscreva no canal, me dê essa força aí. Também eu queria agradecer a todos os meus patrocinadores. A Growth, use meu cupom Lucas Amorim na Growth para qualquer compra. A Prozis da Europa, dos Estados Unidos, que também me ajuda muito. E também a The Fire Anime, que é a dona das camisetas mais fodas de anime. Ó, todos os meus cupons estão na descrição desse vídeo. Então se você quiser me apoiar de alguma forma, também tem a petição Lucas for Ace, que atingiu 22 mil assinaturas. Você também pode assinar, é super de graça, você não serve pagar para nada, é só me ajudar e me apoiar para que eu realize meu sonho. E eu vou contar um pouco do meu estudo para o personagem e de como eu criei algumas cenas do Ace, monólogos e 2 cenas de luta e como eu me preparei para tudo isso. Eu comecei essa campanha pensando justamente em fazer um teste. Tudo que eu quero fazer é um teste. Sempre eu vou rebater isso, eu rebato todo mundo que eu quero pegar o papel de uma forma e não é. Tudo que eu quero fazer é um teste. E para quem é ator, para quem sabe da profissão, sabe que isso é realmente muito difícil. Eu sou um ator que não tá vivendo no Brasil, tá? Eu tô aqui até com a bandeira do Brasil. Eu não vivo no Brasil, eu vivo na Europa no momento. Eu saí do Brasil realmente porque eu via que o produto brasileiro não era muito assistido. Ou se fosse muito assistido, eu não conseguiria pegar público da minha idade. Ninguém muito assiste as produções brasileiras e isso me desencorajou um pouco na minha profissão, porque eu sou ator e eu quero fazer projetos como ator. Então, em 2021 eu fiz o teste para ser o Luffy em One Piece e o Inaki Godoy, ator super talentoso, passou. Eu fico muito feliz porque ele retratou o Luffy da maneira que o Luffy é. Ele é o Luffy da vida real e eu fico muito feliz. Um ator muito talentoso, jovem. Quando eu vi a primeira temporada de One Piece, eu me lembrei do teste que eu fiz há 2 anos e eu tava na Europa tentando achar meu lugar. Só que quando você é um ator brasileiro, você fica muito nichado como brasileiro. E eu tava estudando vários sotaques e tudo mais, pra quem não sabe, eu vivi a minha vida inteira na Itália, além de ser brasileiro, lógico, mas eu tava tentando também oportunidades, então eu comecei a fazer minhas próprias produções, eu comecei a pagar, a investir nas minhas próprias produções. Então tem alguns filmes, inclusive online, se quiserem ver o Vocacelli, se quiserem ver também o True Self, em breve vai estar disponível. E então eu comecei eu mesmo a tentar abrir portas para mim e fazer em outros idiomas, não só em português, mas mostrar que eu falava italiano, mostrar que eu falo inglês, mostrar que eu consigo fazer sotaques nas 2 línguas. E eu tava tentando oportunidades assim, até que rolou um teste muito importante para uma série da Disney Plus, que o ator era brasileiro, e eu só tava conseguindo testes como espanhol, hispânico, alguma coisa assim, só que eu não falo tão bem espanhol assim. Eu falo espanhol, mas eu falo com muito sotaque. E os papéis de personagens principais eu nunca entrava. E dessa vez era a única vez que eu podia entrar com o papel principal. Era um brasileiro, era uma história de um brasileiro. Eu fiz de tudo pra conseguir o teste. Eu e a minha agente em Londres fazíamos de tudo pra conseguir o teste. E não consegui nem fazer o teste. Então eu vi a primeira temporada de One Piece. E eu sou muito fã de One Piece. Aí, cara, me veio a ideia de ser o Ace. Porque eu gosto muito do personagem, sempre foi meu personagem preferido, porque eu gosto muito de personagem com fogo e tudo mais. Isso em todos os animes, eu sou muito nerd, otaku pra isso. Então eu comecei a fazer uma campanha porque eu vi que outros atores americanos também estavam fazendo campanha. Então foi o meu jeito ali de me colocar, vou fazer do meu jeito, vou fazer o possível. Eu sei que nada depende de mim totalmente. Eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o meu máximo, mas o resultado não depende de mim. Mas o resultado que eu tô tendo, o apoio de vocês, os eventos que eu fui, as pessoas que eu conheci, tudo isso mudou minha vida. Então eu comecei realmente a atrair isso pra mim. Eu falei, eu quero ser o Ace, então eu vou me comportar como se eu já tivesse o papel. Eu vou usar a lei da atração ao meu favor. Porque quanto mais você se esforça pra algo, quanto mais você vibra naquele negócio, você atrai isso pra você. Então eu comecei a fazer isso. Eu não tava com um corpo pra ser o Ace fica sempre sem camisa, então comecei a me preparar, comecei a treinar 4 horas por dia. Eu aprendi a fazer mortal, eu aprendi artes marciais, aprendi de tudo, cara. Eu treinava 4 horas por dia durante mais ou menos uns 10 meses aqui fazendo essa coisa. Agora eu tô há 20 meses de campanha, eu parei um pouco, voltei, ainda tô na pegada do Ace muito forte mesmo, ainda tô muito bem. E isso mudou minha vida, realmente. Aí eu quis um pouco além. O Ace é o personagem do fogo. E quando você é ator, você sabe que você tem que dominar essa arte. Você tem que saber, por mais que seja CGI, por mais que você vá usar inteligência artificial, o que for para fazer o fogo ali na série, o ator tem que saber o que ele tá fazendo. Entendeu? Muitas atrizes, por exemplo, da Marvel, inclusive a Feiticeira Escarlate, ela falou que ela teve que aprender vários movimentos, ou se não, a do The Witcher,
a bruxa do The Witcher, que agora eu esqueci o nome. Vou ver o nome dela aqui. Bom, ela. Ela falou que ela teve que aprender vários movimentos de dança e tal para fazer os poderes. E eu, como um ator que quer ser o Ace, eu comecei a aprender a fazer mágicas com fogo, das mais simples, as mais difíceis, as mais complicadas, e comecei a ver como que o fogo se comportava, porque você sabe que quando você é o ator, você tem que interpretar como aquilo fosse real, por mais que não tenha fogo nenhum aqui. Então isso foi essencial para mim, aprender a fazer magia com fogo, eu mesmo fazer as coisas, sabe? Eu me senti cada vez mais para aumentar minha confiança de que o papel é meu. Então tudo isso que eu tenho mostrado para vocês ao longo desse tempo é para eu me convencer que eu sou capaz. Então eu fui fazendo o máximo possível para colocar na minha cabeça que eu sou capaz. E isso tem me levado também a estudar muito One Piece. Inclusive esse é o meu caderno de Ace. Tem todas as aparições do Ace em tudo quanto é lugar, desde Alabasta, e cada episódio tem uma imagem marcante. Então eu fui fazendo isso. Aqui ó, tem a parte do novel do Ace também. Então eu fui estudando o Ace realmente, estudando todos os personagens, quem que era mais importante, enfim, até estudar os poderes do Ace, o que a fruta faz. Tudo isso é muito importante para o estudo do ator, para você construir o personagem certo e você não decepcionar os fãs. E eu não queria decepcionar a minha base de fãs e também não queria decepcionar a base de fã brasileira, porque a gente tem que ser representado da melhor maneira possível e eu quero poder abraçar isso da melhor maneira possível. Então eu decidi recriar 2 cenas do Ace, um monólogo e uma cena de ação. Daí eu fiz a cena de ação a primeira vez e tudo mais. Eu ainda não tava com o corpo que eu queria, então eu tava de camiseta ainda, fazendo os movimentos aqui e ali. Eu não tava confiando muito no CGI que a gente iria usar. Então eu não usei muitos poderes do Ace, fiz uma cena ali com um preparo legal, com artistas legais. O Gutenberg, que é o dublê de ação, já fez vários filmes com o Danilo Gentili e tudo mais. Ele coreografou essa cena, a gente fez essa cena. E ficou muito boa a cena, eu gostei muito do resultado e tudo mais, gostei até do Riquinho final. O Gabriel Coelho, que editou o CGI, foi muito, muito bom. No final, o Riquinho, a gente não mostrou o resultado desse Riquinho. E beleza, eu gostei muito dessa cena. Mas, quando eu tava no Brasil, eu comecei a querer me desafiar mais. Eu queria falar, porra, eu nunca mostrei o vestido como personagem. Seria um desafio pra mim alcançar o shape do Ace, alcançar isso. Então eu tava pesando 69 quilos, pra quem não sabe eu tenho 1,75, e eu comecei a fazer um preparo absurdo pra essa cena, porque eu falei, ok, eu quero ser esse personagem é como se fosse um super-herói, ele tá sempre sem camisa, então eu tenho que mostrar que eu tenho confiança pra estar sem camisa. A questão é que eu sempre fui um cara magro, sempre treinei e tudo mais, mas eu nunca tive isso como principal foco na minha profissão. Só que nesse caso ele teria que ter esse corpo. Então eu comecei a fazer uma dieta muito rigorosa, um preparo de bodybuilder mesmo. Inclusive queria agradecer ao Daniel Regadas, ao Dr. Caio Ramalhães, que preparou todo o meu plano de treino, e alimentação e suplementação. A Garra de Águia em Tapetininga, que me ajudou a fazer vários movimentos. E daí eu coloquei uma caixinha de perguntas por que o público queria ver como Ace, né? Que cena, o que eles queriam ver na cena do Ace? Aí me vieram 2 ou 3 ideias, 2 ou 3 desafios, que era a metralhadora de fogo, que no caso é o Higan, o Mortal e de novo o Riken. Então eu comecei com o pessoal da Garra de Águia a desenhar a cena, a gente começou a desenhar e tudo mais, só que eu não sabia da Mortal. Então a gente ficou durante 30 dias, foram 30 dias, eu treinava 2 vezes na semana, nessas 2 vezes da semana, durante um mês, eu dava em média de 60 mortais, com o pessoal só me ajudando na mortal, ajudando, a gente ensaiava a cena 2 vezes na semana também, pro dia da gravação, e até a gravação, eu tinha acertado 2 ou 3 vezes o mortal, eu tava com muito medo de errar, eu quase quebrei o meu nariz para dar mortal, porque quando você tem que estar apto a fazer um movimento, né, você acaba se confundindo até acertar, eu queria muito acertar, e quando você faz 60 vezes o movimento, uma hora ou outra vai dar ruim. Eu torci meus 2 tornozelos, e teve uma hora que eu dei um mortal, o meu joelho bateu no meu nariz, tem que recolher o joelho, bati no nariz, quase quebrei meu nariz, mas no final deu tudo certo. No final a gente foi gravar, eu acertei o meu mortal na 6ª ou 7ª tentativa. Então foi um negócio muito difícil, a bota era muito pesada e tudo mais, então eu queria dar um chute também, um chute Lotus, que eu não sabia dar no Kung Fu. Então eu já treinava Kung Fu há um tempo, por causa de outro personagem que eu fiz no Vocacelli, inclusive se quiserem ver o filme aqui, eu vou deixar aqui pra vocês. Então eu comecei a levar mais a sério Kung Fu, os movimentos do Ace,
e toda a personalidade e toda a questão da dieta foi muito cansativo, muito cansativo. Eu nunca passei por um preparo assim tão rígido e rigoroso em questão de dieta para eu estar com o corpo certo, diminuir a água no meu corpo e aumentar consideravelmente a proteína, diminuir totalmente o carbo. Então foi um preparo assim muito difícil. Pra vocês terem noção, uma semana antes de gravar a cena eu tava bebendo 10 litros de água por dia, pois 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, para no dia não beber nada de água. Eu tá com tanto diurético, né, de chá diurético, de todas pra se liberar, tirar a água do seu corpo o quanto mais possível pra chegar no shape que eu queria, ficar sem camisa. Foi um preparo muito forte, assim, eu nunca senti nada disso para um personagem. Eu já tinha emagrecido mais para ser um stripper numa peça, para fazer um striptease numa peça. Cheguei a pesar 65 quilos, que foi para mim o peso mais baixo que eu atingi. Mas pro Ace em específico, foi a primeira vez que eu diminuí minha gordura corporal e aumentei o meu peso em massa muscular. Eu tava pesando 69 quilos, eu fui para 75 quilos. Mas eu perdi gordura. Eu tava com 15% de gordura corporal e eu fui para 8%. Então foi um negócio muito absurdo. Em 2 ou 3 meses de preparação. Foi um negócio que eu tenho muito orgulho e que agora eu tô tentando restabelecer esse corpo, porque é um corpo assim muito difícil de manter, mas também é muito prazeroso quando você mesmo alcança isso. Tiveram vários perrengues, né, na gravação. Como foi uma gravação feita com amigos e tudo mais, eu também consegui várias parcerias assim, e eu queria fazer a tatuagem do Ace nas costas, a tatuagem de rena. O que aconteceu é que eu consegui uma tatuagem de rena, mas a tatuagem de rena fez o desenho torto da caveira. E daí, cara, eu tava em São Paulo, a gravação seria no interior de São Paulo, numa cidade chamada Itapetininga. Em menos de 24 horas eu tive que ajeitar, só que a rena não saía das minhas costas mais. E tava lá. Eu voltei nessa tatuadora de rena, ela tentou tirar a tatuagem na esponja. Ou seja, ela arranhou todas as minhas costas, ficou tudo em carne viva ali. Cara, ardendo. Assim, eu falei, não, eu vou até onde der pra eu ir, eu vou. Eu falei, não, ela vai tirar esse negócio das minhas costas. Cara, chegou num momento que tava doendo tanto, tava começando a sair sangue na esponja. Eu falei, não tem como, não, isso é loucura, eu preciso gravar essa cena. Em 24 horas, eu vou arrumar um jeito. No dia da gravação, fui pra Itapetininga, peguei toda a equipe de filmagem que tava em São Paulo pra Itapetininga. Chegamos em Itapetininga, consegui o contato de um tatuador e de uma maquiadora. Levei os dois pro estúdio. A maquiadora tinha o trabalho de cobrir a tatuagem de rena feita e o tatuador de desenhar com canetinha a tatuagem dos Piratas do Barba Branca. Cara, doeu como se fosse uma tatuagem. Foi muita dor, mas no final deu certo e ficou com um resultado incrível a tatuagem. Eu também queria agradecer a cosplayer Isa, que fez todas as roupas do Ace que eu precisava, a minha mãe também que foi atrás, e todas as pessoas que contribuíram para que essa cena se realizasse. Então agradeço ao Duarte, ao Renato, meu irmão de coração, ao Vitor Moraes, ao Zé, as pessoas do Garra de Águia de Itapetininga, a maquiadora e tudo mais, toda a equipe que participou ali. Foi uma cena que realmente ali eu mais me dediquei fisicamente na minha vida. Acho que eu nunca me dediquei tanto para uma cena do ponto de vista físico. E como eu dirigi a cena, eu tinha estudado todos os movimentos, queria fazer um corte depois de comparação com o anime e a realidade. Foi uma cena ali que eu mais me preparei e eu fico muito feliz porque essa cena atingiu números absurdos, não só no YouTube, mas também no Instagram, no Twitter. Então eu fico muito feliz de ter realizado essa cena e espero que vocês gostem. Pra quem não viu a cena, eu vou deixar ela aqui no final do vídeo. E, bom, é isso. Espero que vocês gostem e muito obrigado por todo o movimento Lucas Forense que tem mudado a minha vida, todos os fãs ao redor do mundo, não só no Brasil, mas ao redor do mundo afora. Isso tem mudado a minha vida e eu fico muito feliz pela mensagem que eu tô espalhando de você seguir seus sonhos e de você viver uma vida sem arrependimentos. Beijão pra vocês, até o próximo vídeo. Lucas Forense. Hey, I was looking for you. I think you all know the situation you're in. What rude people? Shigen! My name is Ace. Nice to meet you. Do you want to face me? Are you sure? That's what I thought.
Are you serious? Will you stand in my way? My turn. None of you is gonna be the king of the pirates. Whitebeard is gonna be the king of the pirates.